Olá, eu sou o professor Marcos Vinícius, graduado em Geografia, especialista em docência universitária. Iremos trabalhar este curso aqui para o Enem, um assunto muito legal, que seriam os movimentos populacionais ou movimentos migratórios. Assunto de extrema importância, um assunto que cai muito no Enem, então vamos lá. O que seria movimentos populacionais ou movimentos migratórios, como quiser? E por que os seres humanos, por que as pessoas migram tanto? Por que elas saem tanto de seus locais de origem e buscam novos locais para habitar, para viver? Se a gente analisar os primeiros movimentos populacionais, eles remontam do tempo pré-histórico. Por quê? Os seres humanos, eles migravam em busca de sobrevivência, ou na busca de alimentos, ou na busca de moradias nas cavernas, tá? Por isso o nome que eles eram conhecidos aí, vocês vão ver na história, os homens caçadores e coletores, né? Eles iam para o local para caçar animais para obtenção de carne e coletar frutos para sua alimentação. Os seres humanos, eles sempre estão à procura de lugares que ofereçam o quê? Melhores condições de vida, certo? E quais são os principais fatores que contribuem para a migração? Temos os fatores políticos, os conflitos religiosos, os conflitos étnico-raciais, os fatores naturais e os fatores econômicos. E sem sombra de dúvidas, os fatores econômicos são os fatores predominantes, tá? A grande parte das migrações que nós temos no mundo, elas se dão por quê? Pessoas que saem de áreas pobres e vão para países desenvolvidos em busca de uma melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida essa que, na grande maioria, as pessoas buscam o quê? Países que têm uma oferta de emprego e renda, certo? Se a gente analisar essa palavra migração, eu tenho 3 termos que muita gente confunde. Confira aqui na lousa comigo. Essa primeira palavra, ó, imigrante. Até circulei aqui. Ela começa com I. I de interno. Emigração começa com E de externo. Isso aqui vale também para importação e exportação. Então, o imigrante interno, né, é aquele que chega a determinada região. Então, imigrante é o cidadão que chegou. Exemplo, nós estamos no Brasil e me veio um colega da Itália que veio morar aqui. E quando nós formos recepcioná-lo, iremos falar o quê? Bem-vindo imigrante, porque ele chegou na nossa região. Então, imigrante, vou circular aqui na lousa, é quem chega. Já o emigrante, que vem com externo é o quê? Quem sai, a saída. Então, emigrante é aquele que sai de determinada região. Ok? Então, o cidadão saiu. Lembra o exemplo que eu utilizei do cidadão italiano que chegou aqui no Brasil e fomos recepcioná-los e falamos bem-vindo, imigrante? Este mesmo cidadão, quando ele saiu da Itália e foi despedir dos seus amigos italianos, o que os amigos falaram para ele? Falou, boa viagem e migrante, porque ele estava saindo da Itália, certo? E migração, apenas com M, da forma que eu estou escrevendo aqui no quadro, migração é simplesmente o quê? Tanto faz se é a saída ou a chegada. Migração é o deslocamento. Até escrever aqui. Migração é o deslocamento populacional. Tanto faz
se ele chega ou se ele sai, certo? Os migrantes, de modo geral, o que é que atrai o migrante? Por que o cidadão de todos os países que existem no mundo ele resolve ir para um determinado? Tá? Fatores diversos provocam a saída ou a chegada de pessoas de uma área. No entanto, nós temos que ressaltar uma área que atrai imigrantes, ela é denominada uma área ecúmena. Então, áreas ecúmenas são áreas que atraem imigrantes. Exemplos, o que tem em áreas ecúmenas que vão atrair imigrantes? Lá tem toda a infraestrutura de educação, saúde, oferta de emprego e renda, possibilidade de vida melhor, ok? Uma área que é minimizada essa questão de desastres naturais, de desastres ambientais. São regiões que não têm ou têm pouquíssimos conflitos étnicos, religiosos, certo? E agora a área que expulsa pessoas são as áreas anecúmenas. Áreas anecúmenas são áreas que expulsam pessoas. Exemplo, áreas que têm uma pobreza extrema são áreas anecúmenas. Áreas onde eu tenho desastres naturais são áreas anecúmenas. Áreas onde eu tenho conflitos, seja ele religiosos, conflitos étnicos, são áreas anecúmenas. Veja bem, uma área ecúmena. Qual exemplo que eu posso citar? Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Japão. Áreas anecúmenas. Eu posso citar Etiópia, Eritreia, Haiti, ok? Confira comigo aqui na lousa. Está muito bem explicado aqui, ó. A área que atrai pessoas são áreas o quê? Ecúmenas. A área que expulsa pessoas são anecúmenas. Entendido isso aqui? Então, vamos lá. E em relação ao espaço de deslocamento, as migrações, elas podem ser classificadas em algumas, duas mais precisamente. Temos as migrações internas ou nacionais, que seriam esse tipo de migração interna ou nacional, quando realizadas dentro de um mesmo país. Migrações internas são chamadas de intrarregionais, quando são feitas de uma região para outra. Já as migrações internas feitas dentro de uma mesma região são denominadas interregionais. Então, migração interna ou nacional que é feita dentro do mesmo país. Exemplos de migrações nacionais que nós temos no Brasil. Nordestinos buscando Sudeste. Ou, outro exemplo, são sulistas buscando a região norte do Brasil. Agora, veja bem, por que nordestinos buscam a região Sudeste? Em busca de quê? Emprego e renda, principalmente nas indústrias. Por que sulistas buscam a região norte? Em busca de terras fartas e baratas, certo? E temos as migrações externas, que elas são realizadas de um país para o outro. Um exemplo de migração externa muito comum que nós tivemos, de migração externa que nós tivemos no Brasil, muito comum, foram nos anos 90, quando brasileiros deixavam o nosso país em direção aos Estados Unidos da América, atraídos pelo sonho americano, atraídos por uma expectativa de busca de uma melhor qualidade e condição de vida através de emprego e uma renda nos Estados Unidos que é bem melhor do que no país, certo? Não vamos esquecer desses classificações das migrações. Falamos das classificações. Agora, os tipos de migrações internas, tá? Tipo é diferente de classificação. Vamos lá. Confira na lousa aqui comigo. Quais migrações internas que nós temos? O êxodo rural. O que seria o êxodo rural? Êxodo, se a gente analisar esta palavrinha, vou até escrever aqui, êxodo significa
saída. Então, êxodo rural, saída de pessoas da zona rural. Essas pessoas vão em busca das cidades. Por que as pessoas vão em busca das cidades? Porque elas deixam a zona rural. Primeira coisa, mecanização do campo. Com a mecanização do campo, as máquinas, elas tiram o emprego dos trabalhadores rurais. Certo? Uma máquina que faz a colheita de cana, por exemplo, ela tira o emprego de 600 homens. Então, o cidadão está lá na zona rural, sem trabalho, fica numa situação complicada. Então, uma das alternativas que ele tem é buscar a zona urbana para trabalhar nas cidades. Ok? Olhe comigo aqui no quadro. Um outro causa que nós temos, além da mecanização do campo, são os problemas naturais. Igual as secas e as geadas. Vamos imaginar que o trabalhador rural está lá no campo e, principalmente na região do semiárido nordestino, é muito comum nós termos o quê? Secas prolongadas. Secas que duram até 1 ano. Imagina esse cidadão lá, ele plantou com uma seca extremamente complicada, ele não vai conseguir colher. O que esse cidadão vai fazer? O que restou para esse cidadão fazer no semiárido nordestino, na região rural? Uma das poucas opções que ele vai ter é o quê? Migrar. No sul do país, acontece isso também com as geadas, tá? Vem uma geada, destrói toda a plantação do produtor, ele não vai conseguir colher durante aquele ano e ele está numa situação complicada, certo? Uma outra causa do êxodo rural é a baixa remuneração. Para pessoas não qualificadas na zona rural, a remuneração é muito baixa, ok? Então o cidadão vai procurar uma remuneração melhor nas cidades, achando que nas cidades ele vai conseguir êxito. Muitos conseguem, porém, se esse cidadão ele tem baixa remuneração, é porque ele não tem qualificação profissional. E na cidade, sem qualificação profissional, a remuneração também é baixa, certo? Outro motivo das causas do êxodo rural seria a falta de infraestrutura. As zonas rurais no nosso país, no Brasil, ela ainda falta muita infraestrutura. Não se tem infraestrutura de estradas de qualidade, ferrovias, de internet, de educação e saúde. Muitas pessoas fazem o êxodo rural, por exemplo, para procurar atendimento médico, onde nas áreas rurais não tem aquela infraestrutura de hospitais, infelizmente. E uma outra causa do êxodo rural é a qualidade de ensino, que é precária. São poucas as cidades das zonas rurais do Brasil que têm universidades. Então, muitos jovens, eles são obrigados a sair da zona rural e são obrigados a vir para a zona urbana se ele quiser ter uma qualificação profissional um pouco mais elevada, ok? Não só na graduação, principalmente se ele quiser fazer uma especialização, um doutorado, um PhD, a zona rural não oferece esse tipo de serviço para ele, infelizmente. Tá, aqui falando sobre as causas. Mas e quais são as consequências do êxodo rural? Favelização, porque essa galera que veio da zona rural, será que eles vão ter dinheiro para comprar belas casas nos locais mais centralizados? Dificilmente. Então temos a favelização, o aumento do desemprego, lembrando que uma boa parte dos trabalhadores que fazem o êxodo rural, eles não têm qualificação profissional. Então, desemprego para este pessoal é quase que certeiro. Temos o aumento do subemprego. O que seria subemprego? Se a gente analisar a palavra sub, ela está o quê? Abaixo. Sub é abaixo. Lembrando de subsolo, né? Subemprego seria o quê? Aquele cidadão que vende água
na porta do estádio, que vende balinha ali no sinaleiro, né, que vende doce na porta das escolas e por aí vai, sem qualquer direito trabalhista, como previdência social, como fundo de garantia e esse tipo de coisa. Vamos ter também com o êxodo rural a perda de mão de obra no campo e a marginalização. Então, o êxodo rural é um problema extremamente sério que o país deve conter. Como que o país tenta conter? O INCRA, por exemplo, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que pertence ao MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele tenta conter o êxodo rural através de assentamentos rurais para manter as pessoas no campo. O INCRA faz um papel muito massa, que é o quê? De levar engenheiros agrônomos para os produtores rurais, para eles terem um melhor êxito na sua plantação ou na sua criação de animais. Porém, nós sabemos que o que o INCRA faz é muito válido, porém, ainda não atende à demanda da quantidade de trabalhadores rurais sem qualificação que nós temos. Ok? Temos a chamada também migração de retorno, que seria o quê? A migração de uma pessoa que deixa seu estado natal, reside algum tempo em outro estado e depois regressa ao seu local de nascimento. Geralmente o motivo da saída dos indivíduos é de ordem econômica. Olha um exemplo que nós temos sobre a migração de retorno. Uma área anecúmena que nós tínhamos no Brasil nos anos 90 era o estado do Pernambuco, estado extremamente pobre, sem qualquer infraestrutura para a população. Muitos pernambucanos migraram em direção ao sudeste, principalmente na cidade de São Paulo, para trabalhar principalmente nas indústrias automobilísticas. E só que a região, o estado de Pernambuco, ele recebeu um investimento financeiro do governo federal, ok? Com a implantação de grandes indústrias, indústrias petrolíferas, automobilísticas, e o quê? Começou a ocorrer a migração de retorno. Esses pernambucanos que estavam no sudeste brasileiro começaram a voltar para seu estado de origem, porque lá já consegue oferecer uma melhor condição de vida para a sua população, certo? Temos outros tipos de migrações, que são as migrações sazonais. O que é essa migração sazonal? Ela está relacionada às diferentes estações do ano, é a famosa migração de vai e volta. Olha o exemplo que nós temos. Cidadãos do agreste nordestino, em um determinado período do ano, que é logo no período onde nós temos a seca, que é mais agravada nessa região do agreste, é o mesmo período da colheita de cana no interior de São Paulo. Então essas pessoas saem do agreste, vão para o estado de São Paulo, trabalham na colheita de cana, ok? Acabou a colheita, que dura por volta aí de 2 a 3 meses, eles retornam ao agreste. Certo? Essa é uma migração sazonal, ou seja, ela é temporária. Temos um tipo de migração que não é muito comum no Brasil, mas que é o nomadismo, que caracteriza-se pelo deslocamento constante dos povos ou tribos em busca de alimento e pastagem. E temos as migrações diárias, que é chamada de migração pendular. Elas são típicas das grandes cidades industriais ou das metrópoles. Ela consiste no deslocamento diário da população. Vamos citar como exemplo cidades igual São Paulo e Campinas, por exemplo. O cidadão mora em Campinas, mas trabalha em São Paulo. Então, todos os dias ele acorda lá em Campinas, vai para São Paulo, trabalha e retorna. Eu, por exemplo, estou em Goiânia. Acontece muito essa migração diária ou pendular. Goiânia é uma cidade grande que ela tem uma grande oferta de emprego e renda, mas temos cidades em volta que não oferecem tantas oportunidades, igual Senador Canedo, Trindade, Aparecida de Goiânia, Goianira.
Pessoas saem, por exemplo, de Goianira, vão para Goiânia cedo, trabalham o dia todo e retornam à sua cidade. Essa é a migração pendular ou migração diária, que as pessoas fazem todos os dias, ok? E a cidade natal dela fica apenas sendo cidade dormitório, certo? Se tratando das migrações externas, quando foi que ela começou? As migrações internas, nós podemos ver o grande boom dela com a colonização, nos séculos 16 e 17. Nós tivemos migrações espontâneas e também migrações forçadas, ok? As migrações espontâneas, no caso, os navegadores, né? Podemos citar grandes nomes aí, como Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, né? Que eles foram espontâneos. Eles quiseram fazer essa migração para fazer novas descobertas, para deixar os seus países mais ricos, e tivemos as migrações forçadas, como foram o caso dos escravos africanos, certo? E a partir do século XVIII, em especial no século XIX, e até a primeira metade do século XX, aconteceram movimentos migratórios de grandes proporções. Por que os movimentos migratórios, a partir do que o tempo vai passando, elas vão se intensificando? Devido à facilidade, devido à evolução nos meios de comunicação e principalmente de transportes. No século XVI, uma migração externa ela poderia durar 3, 4, 5 meses em alto mar, em uma caravela. Hoje, as migrações externas elas duram poucas horas dentro de aviões extremamente modernos, ok? Essas migrações externas, elas têm um pequeno problema, né, um grave problema, aliás, que é a xenofobia. O que seria a xenofobia? Inclusive, essa questão da xenofobia foi questão de Enem e utilizaram o exemplo do Jean Charles de Menezes, que foi um jovem brasileiro que era um migrante, não estava no país, e a polícia, simplesmente por preconceito, atirou nele, porque ele estava com a mochila, e falaram que ele era terrorista, mas na mochila dele tinha apenas ferramentas de trabalho. Depois vocês pesquisem sobre o Jean Charles de Menezes. Caiu uma questão no Enem sobre ele. Xenofobia é o quê? É um problema grave, muito frequente, enfrentado por imigrantes pobres nos países ricos. Xenofobia é o quê? É a aversão, é o preconceito, né, da população nativa a pessoas de fora, certo? Essas pessoas, elas são hostilizadas, agredidas em território estrangeiro, ok? Então, xenofobia é um problema sério aí. Temos também mais 2 tipos aqui que iremos falar, que é de extrema importância, que é a desterritorialização e a fuga de cérebros. O que seria essa desterritorialização? Confira comigo no quadro aqui, é uma palavrinha grande, mas é essa, desterritorialização. É o caso de populações inteiras que são expulsas de seus territórios, que ocorrem em geral em países da Ásia e da África. Ou seja, conflitos étnicos. E temos a fuga de cérebros. Nossa, que nome é esse? Fuga de cérebros? É simplesmente o seguinte: fuga de cérebros é a fuga de capital humano, também conhecida como fuga de cérebros, e ela é uma emigração seletiva de indivíduos com aptidões técnicas ou de conhecimentos, normalmente por causa de fatores como conflitos étnicos, guerras civis, ok? E falta de oportunidades, risco à saúde, instabilidade política nos seus países de origem. Exemplo muito claro. Um cidadão que mora num país extremamente pobre, igual no Haiti, por exemplo, e esse cidadão ele resolve estudar e ele se tornou um PhD em microeletrônica. Será que no Haiti vai ter emprego para esse cidadão? E se tiver, ele vai ter uma remuneração legal que ele exige, que o cara é um PhD, ele é um pós-doutor. Dificilmente ele não vai conseguir essa evolução econômica no seu país. O que eles fazem? Vão para outros países que ofereçam
um melhor salário. Olhe para vocês terem uma ideia de um exemplo que acontece nos Estados Unidos. Qual a região mais desenvolvida tecnologicamente dos Estados Unidos? Região do Vale do Silício. Lá que eu tenho sedes de empresas como Google, Microsoft, Apple, ou seja, as empresas que têm uma organização tecnológica mais importante no mundo. Grande parte dos cientistas do Vale do Silício não são estadunidenses. São o quê? Indianos, chineses, brasileiros, que essas pessoas têm o quê? Uma qualificação profissional extremamente elevada, não conseguiram um salário, uma valorização tão legal no seu país de origem e fizeram esse tipo de migração, que é a chamada fuga de cérebros. Ok? Essas migrações, elas trazem consequências. Todas as migrações trazem consequências. Vamos analisar aqui as consequências das migrações. Confira comigo na lousa. Qual a primeira consequência que nós listamos aí? Contribuição e influência no processo de ocupação e povoamento, na distribuição geográfica da população e, é claro, no próprio desenvolvimento econômico. Cidadão migrante, que ele vai para um país rico, né, ele, de modo geral, ele manda recursos para a sua família que ficaram nos países pobres. Isso é massa, isso é bom, porque eu vou reduzir, eu vou minimizar as questões de problemas sociais, tá? Uma outra consequência, contribuição no processo de miscigenação étnica e na ampliação e difusão cultural entre os povos. Isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso. Quando eu tenho migrações, eu tenho miscigenação de etnias. Miscigenação é o quê? Mistura, eu tenho mistura de culturas. Olha o nosso país, o Brasil, por exemplo, tanto que nós temos uma cultura miscigenada em todos os quesitos, seja eles religiosos, culturais, musicais, até mesmo nas vestes das pessoas. Tá? Então, quanto uma maior diversidade cultural, melhor. Nossa, mas migrações só traz coisa boa? Não, traz coisas ruins também. Quando a imigração significa perda de trabalhadores adultos qualificados, como técnicos, cientistas, né? Os países que perderam essas pessoas vão ter um prejuízo intelectual e no mercado de trabalho enorme. Já para os países que recebem essas pessoas, vão ter o quê? Uma vantagem muito grande. Por quê? O país não investiu nada na qualificação desse cidadão. E, geralmente, qualificação, quem investe é o país, através das universidades públicas, como no caso é o Brasil, que temos educação pública e gratuita, desde a creche até o doutorado. Ok? Uma outra consequência, nós temos que é a mudança de costumes, tá? A concorrência à mão de obra local, problemas políticos, ideológicos e raciais que, infelizmente, acontecem. De modo geral, as pessoas dos países ricos, elas não gostam muito que vão os migrantes para essa região, que, segundo eles, migrantes cobram um valor mais barato pelos trabalhos e o valor da mão de obra é reduzido, tá? E eu tenho também uma vantagem econômica para os países que não possuem condições de atender às suas necessidades básicas de sua população, tal como emprego, moradia, saúde e educação, onde os migrantes eles vão conseguir isso em outro país e levar para o seu país de origem. Mas, de modo geral, os meios de transporte, eles facilitaram a migração. Porém, temos uma burocracia tão grande que dificulta essa migração. É o seguinte, um cidadão que está no Haiti, por exemplo, ele pode muito bem pegar um avião e em poucas horas estar na Europa. Será que chega lá, o setor de imigração vai receber esse cidadão ou ele será deportado? Né? Essa é a grande pergunta.
Espero que tenham gostado da nossa aula sobre movimentos populacionais e até a próxima. Obrigado.